Olá, nono ano! Hoje iremos dar continuidade ao nosso capítulo de Mundo em Conflito. Dessa vez iremos falar a respeito da Revolução Russa. Como eu falei para vocês lá no vídeo anterior, durante o evento da Primeira Guerra Mundial, a Rússia deixa a guerra e esse evento então prossegue. Só que o que eu não falei para vocês foram os motivos que levaram a Rússia a deixar a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá para tentar explicar um pouquinho do que está acontecendo dentro do território russo nesse momento. Para começar, nós precisamos compreender que mesmo durante o século XX, a Rússia ainda vive resquícios de um feudalismo. Lembrem que vocês devem ter estudado isso durante o sétimo ano, que o feudalismo foi uma fase histórica que termina durante o século XV, onde nós tínhamos um processo de servidão das pessoas que trabalhavam na produção da terra. A Rússia, em meados do século XX, ainda vive esse mesmo processo econômico, ou seja, de produção da terra em um regime muito próximo a uma escravidão. A Rússia também, alunos, é importante que vocês lembrem, ela é governada por um czar. O czar, turma, é um termo utilizado que representa como um rei ou um imperador. É um título utilizado. Então, para a Rússia, utiliza-se o termo czar e esse período nós chamamos de czarismo. O czar, então, turma, ele é um indivíduo que detém o poder na sua mão, um poder absoluto, e não tem uma visão política popular para a sua população. A Rússia, nesse momento, é um território extremamente vasto. No entanto, a política centralizada na mão do czar não consegue controlar ou administrar esse vasto território. Nós temos uma Rússia, de um lado muito extremo, que tem um inverno que chega até menos 40 graus. Então, essas pessoas que vivem nessa região acabam não conseguindo produzir a sua agricultura. O que vai gerar dentro do território russo grandes insatisfações, pois as pessoas que vivem dentro desse território sofrem com fome, falta de educação, um sistema educacional extremamente precário, o que vai levar a lutas populares. É nesse momento, então, de início do século XX, que nós vamos ter os partidos, então, buscando soluções para melhorar o estilo de vida dentro da Rússia. O que nós vamos ter, então, a divisão desse partido, quando eles começarem a ter que decidir qual tipo de política, ou qual tipo de revolução nós queremos aqui dentro do território russo. Nós vamos então dividir esses partidos em bolcheviques e mencheviques. Esses dois partidos então é o que irão representar a maioria ou a minoria das pessoas dentro da Rússia. A insatisfação a insatisfação da população russa vai crescer ainda mais quando o czar decidir entrar em guerra contra o Japão. Essa guerra do Japão vai fazer com que uma população que já vive precariamente tenha que sustentar uma guerra contra o Japão, o que vai levar a muitas mortes, a população vai começar a passar fome e a insatisfação contra o czar vai ser absurda nesse momento, alunos. Então, é no ano de 1905 que nós vamos ter, então, uma passeata pacífica dos trabalhadores nesse momento, querendo reivindicar uma melhoria de vida, com que o czar também crie uma constituição, porque a Rússia não tem uma constituição que proteja essas pessoas. O czar se recusava a ter esse tipo de documento. É então que em 1905, durante essa manifestação, o czar então manda o seu exército dispersar essa população, e usando inclusive o uso da força militar, ou seja, os armamentos. Mais de 90 pessoas foram mortas. E esse evento, então, ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Bom, a maioria dos historiadores concorda que seria nesse o momento para começar a Revolução Russa. No entanto, não inicia aqui ainda. É então que o czar, observando que a insatisfação da população começa a crescer ainda mais, ele então decide criar o Duma. O Duma, então, seria uma Assembleia Constituinte, ou seja, ele percebendo que poderia perder o seu poder, oferece ao povo uma solução. Olha só, vou criar uma Constituição e tanto eu quanto vocês vamos nos submeter a leis que vão ser iguais para todos nós dentro da Rússia.
Bom, embora a Rússia fosse ainda dividida em bolcheviques e mencheviques e tivesse vários interesses, existia um interesse em comum entre todas essas pessoas, que era o de ter uma constituição. Bom, é então que, com isso, o czar consegue então apaziguar a situação, a população fica mais tranquila, volta-se a uma normalidade na vida das pessoas ali. No entanto, ele não tinha interesse nenhum em prosseguir com essa ideia. Ele então dissolve o Duma e decide entrar na Primeira Guerra Mundial. Esse evento, turma, é o que vai gerar ainda mais insatisfação, pois, como eu já falei para vocês, a gente tem uma população que está passando fome, uma população que, embora produza muito, ainda assim tem parte da sua produção tomada pelo czar, vive precariamente, ainda precisa sustentar uma guerra, sendo a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso pelo capricho do czar. É então que, observando que a população fica ainda mais insatisfeita com tudo isso que está acontecendo, o czar então resolve abdicar do seu governo. Quando ele percebe que as pressões populares crescem ao nível de ter a nossa Revolução Russa, é nesse momento que ele deixa então o poder, e quem assume o poder nesse momento é reativado o Duma, que é aquela Assembleia Constituinte, e traz um governo provisório aqui para a Rússia. É importante que vocês destaquem agora um nome muito importante para esse nosso evento, que será o do Lenin. Lenin aqui nesse momento, alunos, ele vai ser muito importante, pois ele teve que ficar afastado da Rússia, então, devido às suas ideias mais radicais, ele acaba tendo que viver fora da Rússia, mas quando volta, ele vem com dois lemas muito importantes. O primeiro é de pão, paz e terra. E o segundo lema é todo poder aos sovietes. Vamos explicar então melhor cada um desses lemas. O primeiro lema de pão, paz e terra se refere a pão, porque a população russa está vivendo esse estado de beirar a fome mesmo dentro do território. Paz é justamente a questão de tirar a Rússia dessa Primeira Guerra Mundial. E terra é justamente fazer uma reforma agrária dentro da Rússia que dê um equilíbrio nessa posse pela terra, pois nós temos grandes proporções de terras ficando na mão de uma única pessoa, ou seja, são os latifúndios nesse momento. Ou seja, precisa-se dar terra às pessoas para que elas possam produzir de maneira mais autônoma. Esse lema, então, alunos, vai gerar grande agrado por parte da população, que já sofria esse anseio por mudanças. O outro lema, que é todo poder aos sovietes, vai ser extremamente importante, pois para o Lenin, os sovietes seriam pequenos grupos de pessoas, de trabalhadores, que estariam lutando pelos seus interesses. É mais ou menos, para que vocês compreendam, como se fosse um sindicato, ou um clube de trabalhadores mesmo. Ou seja, esses trabalhadores, buscando seus interesses, vão começar a formar então os sovietes. E o Lenin, então, vai achar isso extremamente importante, pois o interesse dessa população deveria ser o interesse do Estado também. Inclusive, esse termo sovietes vai ser muito importante para o próximo nome que nós vamos ter para a Rússia, quando ela passar por todo o seu processo revolucionário, que será o da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, com essa chegada do Lenin, então, ele invade o Palácio de Inverno do czar, que era uma instituição extremamente importante na Rússia, e proclama no dia 25 de outubro de 1917 a Revolução Russa. Bom, só que vocês lembram que eu falei sobre o Domingo Sangrento e que várias pessoas morreram ali naquele momento? Ali deveria ter começado a Revolução Russa. Para não passar em branco, então, é que o Lenin vai dizer o seguinte: esse momento da história, esse Domingo Sangrento, é o ensaio da Revolução Russa. Lá deveria ter começado, mas não começou. Ou seja, aquele foi um primeiro momento já inicial para a nossa Revolução, mas somente no dia 25 de outubro é que nós vamos viver de fato a Revolução Russa. Em um dos primeiros momentos, então, Lenin decide tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que já era do interesse da população nesse momento, e
começa a fazer reformas dentro do Estado russo. A começar, ele tinha uma visão muito importante que nós vamos chamar de NEP. O NEP, alunos, ele está na página 308 e fala a respeito da nova política econômica do Lenin. Nesse momento, Lenin ele tem uma preocupação muito maior com a agricultura. Então ele vai começar a organizar o Estado a ponto que as pessoas comecem a produzir essa agricultura e a população passe a ter então mais acesso à alimentação. No entanto, o Lenin não vai ter uma preocupação muito grande com a industrialização. Então, a Rússia, nesse momento, não vai viver o ápice da industrialização que os países que estão em guerra nesse momento já detêm. Bom, depois desse momento, a gente vai ter, então, a Guerra Civil na Rússia. Esse vai ser um evento extremamente importante, alunos, pois existia uma parcela da população que não concordava com a visão que Lenin tinha sobre a política. Existiam pessoas, inclusive, que almejavam a volta do czar ao poder. Bom, nós vamos chamar então essa fase de Guerra Civil na Rússia, onde nós teremos o confronto do Exército Vermelho, liderado pelo Lenin, contra o Exército Branco, liderado pela oposição nesse momento. Turma, essa guerra civil vai levar a Rússia novamente para uma situação precária dentro do Estado. Pois quando a Rússia, então, quando Lenin se vê dentro dessa situação de guerra civil, ele precisa investir dentro dessa guerra e é nesse momento, então, que ele passa a estatizar, ou seja, todas as indústrias que tinham dentro da Rússia, que não eram tantas assim, passarão a pertencer ao Estado. Inclusive, pequenas plantações, incluindo qualquer tipo de indústria, vai pertencer ao Estado. Vai chegar um momento em que nós vamos viver uma crise econômica na Rússia tão intensa que a própria moeda deixará de ter valor dentro do Império Russo. A Rússia, nesse momento, não tem mais valor econômico para utilizar moedas. Ou seja, nós vamos chamar essa fase de Lenin, essas medidas adotadas por ele, de comunismo de guerra. É nessa fase, então, que o Lenin utiliza de todo o seu poder político, utiliza de toda a economia que ele consegue naquele momento e vence essa guerra. No entanto, mais uma vez a gente tem a população vivendo de maneira precária dentro do Império Russo. Bom, passado essa fase, nós vamos observar que Lenin, que sofre de uma doença, vai vir a falecer e o poder nesse momento, então, vai ficar em disputa entre dois nomes muito importantes. Aí na página 309 é apresentado o Trotsky e o Stalin. São dois personagens que detêm uma visão política bem diferente um do outro, embora ambos fossem muito próximos do governo do Lenin. Trotsky tinha a visão de que, se chegasse ao poder, tinha o interesse de levar a Revolução Russa ao restante dos países da Europa e do mundo. Por exemplo, uma Revolução Americana, uma Revolução Espanhola, uma Revolução Brasileira, enfim. Essa revolução seria o quê? Levar o estilo de vida russo aos países do mundo, ou seja, que todos tivessem esse estilo de vida. Já o Stalin tinha uma visão muito contrária. Segundo Stalin, nós deveríamos viver uma revolução primeiro na Rússia, fortalecer a nossa economia, e só então é que nós poderíamos pensar em levar essas ideias para outros países. Bom, o Stalin é quem consegue chegar ao poder. Nesse momento nós teremos Trotsky tendo que fugir da Rússia, pois o Stalin ele tem uma visão, alunos, extremamente sanguinária. Ele vai mandar assassinar o Trotsky, vai perseguir vários opositores ao governo dele aqui na Rússia e vai ter um novo plano econômico para a Rússia, que nós vamos chamar de planos quinquenais. Segundo esse plano de Stalin, nós teremos então um Estado russo tendo que investir muito mais na industrialização. Lembrem que lá no NEP de Lenin, eu falei a vocês que a gente pensava muito mais na agricultura e quase não se pensava na indústria que os outros países viviam. Já o Stalin vai ter uma visão contrária. Ele não vai ter essa preocupação muito grande com a produção de terra,
mas vai pensar muito na industrialização russa. É nesse momento que a Rússia vai crescer tanto, alunos, que ela vai conseguir se destacar dentre outros países. Por exemplo, com os Estados Unidos, quando a gente for estudar a Guerra Fria. Vai chegar no momento em que a Rússia vai ter uma industrialização tão poderosa que nós vamos vivenciar, então, uma disputa entre os países de quem prepara uma arma melhor, quem que consegue chegar à Lua primeiro. Então, essas disputas industriais e tecnológicas vai ser extremamente importante para entender a Guerra Fria. No entanto, aqui nessa fase que nós estamos vivendo do stalinismo, ou seja, a fase do governo do Stalin, nós vamos ter esse avanço tecnológico muito crescente. No entanto, novamente a população russa vai ser deixada de lado. Pois lembra que eu falei para vocês que a industrialização cresce, mas não se preocupa tanto com a agricultura. Pois o Stalin vai dizer o seguinte à população: olha só, vocês não terão mais a posse pela terra. Nós teremos uma posse coletiva da terra. Ou seja, imagine que você é um pequeno proprietário de terras, produz grãos nesse momento, e aquilo que você produz, você consegue arrecadar por mês uma determinada quantia de R$ 2.000. Vamos imaginar que, com essa política de Stalin, você não teria mais direito a isso que você produz, você ficaria com uma parte muito pequena dessa produção. Imagine que você fique apenas com R$ 100. Porque é essa a ideia que o Stalin vai ter. Com a industrialização, ele vai conseguir arrecadar o que é produzido pela terra e vai começar a exportar. A Rússia vai se tornar a maior exportadora de grãos do mundo. Ou seja, para a visão externa, a Rússia é um país que cresce cada vez mais, cresce tecnologicamente, cresce economicamente. No entanto, dentro da sua população, a gente vai presenciar que não tem esse mesmo sentido de crescimento da população. É claro que ele vai investir em educação, vai tentar fazer pequenos investimentos, no entanto, a população ainda vai continuar vivendo de maneira precária. Bom, turma, é aqui que a gente fica com o nosso conteúdo de Revolução Russa, mas o nosso capítulo ainda nos apresenta como é que o mundo está vivendo ainda nesse pós-guerra. Lembrem que o nosso conteúdo chama-se Mundo em Conflito, que vai desde a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e até o fim inicial desses primeiros conflitos, onde nós vamos finalizar o nosso conteúdo falando a respeito da ascensão dos Estados Unidos. E com essa ascensão, nós vamos vivenciar a crise de 29, que nós vamos chamar de Grande Depressão, ou crack da Bolsa de 29, enfim. Essa crise de 29, para encurtar a história, basicamente os países que venceram a Primeira Guerra Mundial e os que perderam estão totalmente destruídos, com uma economia muito instável. Ou seja, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial no ano de 1917, justamente com a saída do Império Russo. Quando os Estados Unidos entram na guerra, que começou em 1914, imaginem, os países já estavam totalmente destruídos. No entanto, os Estados Unidos estavam ainda com a sua economia muito bem estabilizada, estava com seus territórios não tão atacados, então ele está bem na fita. É nesse momento, então, que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é quem irá auxiliar os demais países, tanto vencedores quanto perdedores, mandando para lá os alimentos, os produtos de industrialização. Os Estados Unidos vai viver uma fase de 1918 até 1929 extremamente maravilhosa. A economia e o estilo de vida americano vai ser extremamente mostrado ao mundo como estilo de vida padrão, pois as pessoas que viviam ali viviam muito bem para um padrão americano. No entanto, no ano de 1929, os Estados Unidos vivem então essa Grande Depressão, pois não se preparou para o crescimento dos países europeus, pois os Estados Unidos começam a produzir e ter muito acúmulo de produtos nesse momento, e os países que estavam então destruídos começam a comprar esses produtos. No entanto, os Estados Unidos não imaginam que esses países em algum momento irão se reerguer desse pós-guerra. É então nesse momento que, quando esses países começam a barrar essa compra, não precisamos mais de tudo isso,
e os Estados Unidos fica com um grande excedente de produtos que não consegue mais vender, a gente vai ter então a crise de 29, o que vai ser uma crise extremamente importante para que vocês entendam, pois os Estados Unidos nesse momento quebra economicamente. Bom, turma, esse é o nosso conteúdo de Mundo em Conflito. Nossa aula ficou um pouco mais longa que as demais, mas é muito importante que vocês compreendam os eventos da Revolução Russa que vão levar a gente diretamente ao assunto de Guerra Fria depois. Bom, na próxima aula já iremos falar a respeito da Segunda Guerra Mundial. Peço a vocês então que realizem as atividades. Vou estar deixando com vocês uma atividade lá na nossa plataforma e também teremos a nossa aula para explicar e tirar um pouco mais dessas dúvidas lá no Zoom. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!